Este é o seu programa Pare e Pense. 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 Está entrando no ar o programa Pare e Pense. 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 Olá, abençoados. Eu declaro que você esteja aí a desfrutar do melhor dia da tua vida. Está começando mais uma edição do teu programa, o nosso programa, o programa Pare e Pense. Lembrando a nossa seleta audiência que o programa Pare e Pense, ele é patrocinado, ele é idealizado pelo Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Instituto esse que tem um compromisso com a verdade do Evangelho. Estamos aqui a retransmitir esse belíssimo conhecimento que um dia nos fora revelado pelo então Dr. José Luiz de Jesus Miranda, esse véu maravilhoso a qual Deus tomou sua mente e durante 40 anos descodificou as 14 epístolas do apóstolo Paulo, colocando-nos a reinar em vida por meio da graça e do apostolado. Hoje temos um estudo muito interessante que se chama Mentes Embotadas. Receba aí que você tenha a tua mente iluminada para que você possa entender as verdades bíblicas que iremos trazer no decorrer deste estudo. Pegue aí desde já um papel e uma caneta para que você possa anotar as evidências e acompanhar este maravilhoso estudo que temos no decorrer deste dia. Anote aí, Mentes Embotadas. O estudo a seguir, ele tem por finalidade mostrar o que vem a ser uma mente embotada. Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, aponta com precisão aos que ali mantinham-se presos à lei mosaica. E, por consequência, tinham assim suas mentes embotadas, tinham as suas mentes cauterizadas. Não lhes era permitido ver com clareza os benefícios do novo pacto. Após verificar as evidências que iremos apresentar através do evangelho dado ao apóstolo Paulo, pedimos a você que faça uma autoanálise e verifique em que grau está a tua mente. Uma das maiores constatações que um cristão está embotado, ou seja, está com sua mente endurecida, está descrito no verso que é tema desse estudo. Paulo descreve com riquezas de detalhes como isso acontece. Vamos ver a evidência bíblica que está escrita em sua segunda carta aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versos 14 e verso 15. Vamos ver como Paulo descreve a mente daqueles que estavam na igreja de Corinto. Mas o entendimento deles se embotou, porque até o dia de hoje, quando leem o antigo pacto, o mesmo véu não descoberto está posto, o qual por Cristo é tirado. E até o dia de hoje, alô, preste bem atenção aí nessa frase. E até o dia de hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 14 e verso 15. Existem duas particularidades nestes versos, as quais Paulo as nomeia e ele as cita exortando que esses fatos estão presentes até o dia de hoje. Isso era válido para aquele tempo, quando ele estava escrevendo essa carta, porém também é válido para o tempo presente. Quando alguém se debruça para esquadrinhar ao pacto da lei, ou seja, para ler o Velho Testamento, para entrar dentro desse compêndio chamado a Lei de Moisés, recai sobre este um véu, o que o impede de ver as insondáveis riquezas do novo pacto. Esse véu, muita atenção ao que eu vou dizer, é o mesmo que Moisés colocava sobre o seu rosto, para que o povo não visse o resplendor da glória de Deus. Paulo então traça um paralelo, explicando que um abençoado que ouve esse pacto e manifesta em si uma oposição a essas verdades, ou seja, o pacto da graça, saiba que o mesmo tem um véu. Este véu tem a propriedade de embotar sua mente, travar os seus sentidos, cauterizar o seu entendimento, não lhe permitindo gozar da graça,
Na conclusão desta revelação, o apóstolo cita que esse véu somente Cristo pode tirá-lo. A partir de então, agora, vamos entender como é esse processo de se tirar o véu de uma mente que está embotada. Nos versos que acabamos de ler, Paulo cita que enquanto estivermos lendo a lei de Moisés, estamos com o mesmo véu. E o que é mais interessante, abençoado, é que hoje, em quase sua totalidade, todas as chamadas igrejas no mundo estão a ler Moisés. Logo, todos eles estão velados do conhecimento da verdade. Porém, o apóstolo lhes dá uma saída. Cristo pode remover este véu e te levar a uma glória mais excelente. Como isso se realiza? Vamos ao verso seguinte, que você irá entender. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 3, verso 16. Mas quando se converterem ao Senhor, o véu lhes será tirado. Qual é a conclusão que chegamos ao lermos este verso? Estão milhares de pessoas lendo a Moisés e não são convertidas ao Senhor? Exatamente. Isso não quer dizer, abençoado, que você não é um salvo. Isso não quer dizer que os que estão ali não têm salvação. Pelo contrário, porque a salvação, ela é uma eleição. Isso foi imputado em nós desde antes da fundação do mundo. Estão cegos, estão velados, não participam dos benefícios do Evangelho da Graça. Porque Paulo cita que o velho pacto, a lei, é um pacto de condenação e morte. Enquanto estiverem lendo a lei de Moisés, enquanto estiverem sendo regidos por aquela Constituição, estão com um véu posto sobre os seus rostos. E não se converteram ao Senhor. Porém, como disse aqui, a salvação, ela é imutável. Isso foi adquirida antes da fundação do mundo. É o que Paulo nos relata em sua segunda carta a Timóteo. Vamos lá. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, o verso 9. Vejamos aí o que Paulo fala no capítulo 1 de sua segunda carta, no verso 9, carta essa escrita a seu filho na fé, Timóteo. Diz assim, que nos salvou, alô, olha o termo aí, o verbo, já está no passado, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, não que você tenha feito algo para merecer a salvação, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos dos séculos, ou seja, antes da fundação do mundo, você foi salvo, você foi um escolhido por Papai Deus. Para estar convertido ao Senhor, você deve estar livre de todo o rudimento da lei de Moisés. Você deve estar isento de obras e sacrifícios. Faz-se então necessário ir adiante, onde deves abandonar a Jesus de Nazaré e casar-se com o ressuscitado. Talvez isso soe forte para você, mas é um mandamento que o apóstolo Paulo nos dá para que o véu seja tirado. Isso está escrito em sua carta aos Romanos, capítulo 7, verso 4. Vamos lá? Romanos, capítulo 7, no verso 4. Veja o que diz aí. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Alô? Nós estamos mortos para a lei, mediante ao corpo de Cristo. Ou seja, como é que se chamou o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. A conclusão do verso diz, para que sejais de outro. Quem é aquele outro? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Está vendo, abençoado? Enquanto você continuar seguindo aos passos de Jesus de Nazaré, você jamais irá dar frutos para Deus. A sua necessidade é olhar os benefícios do sacrifício de Jesus de Nazaré. E o seu olhar se voltar para aquele que ressuscitou dentre os mortos. Porque quando você olha para Cristo ressuscitado, você vê os benefícios. Não que você tenha que olhar aquela manifestação, porque também foi um véu. Porém, é necessário você ter em mente que o ressuscitado te leva a você desfrutar dos benefícios do novo pacto. Essa conversão, abençoados, manifesta-se quando ouvimos a este evangelho, as regras do novo pacto. Um convertido, por exemplo, sabe que o diabo foi destruído, que o pecado não existe mais, que não necessita mais se batizar, não celebra mais Santa Ceia, não se submete à imposição de mãos e outras práticas muito comuns hoje vistas dentro dessas igrejas chamadas cristãs.
somente com os olhos iluminados, ou seja, sem a presença do véu, você pode então dizer, eu sou convertido ao Senhor. Aquilo que o sistema religioso apresenta como conversão não passa de uma experiência mística e emocional. Te arrepia, te comove, te convence, porém te deixa com o véu sem entender os benefícios da graça de Deus. Para termos uma conversão genuína, Paulo apresenta o Senhor, o ressuscitado, à igreja dos Hebreus e ele é enfático. Abandone imediatamente as práticas judaicas. Isso não representa uma conduta cristã. Enquanto estiverem unidos a Moisés, vocês jamais irão à perfeição. É o que ele descreve em Hebreus capítulo 6. Vamos lá a Hebreus capítulo 6, no verso 1 e também no verso 2. Assim ele escreve: por isso, deixando já, ou seja, imediatamente os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo, olha o que Paulo está falando, não lançando de novo, é porque em outro período já haviam praticado essas coisas que iremos citar. Ele diz aí, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina de batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Ou seja, abençoado, você tem que deixar tudo aquilo que Jesus de Nazaré praticou. Porque Jesus de Nazaré, ele foi um judeu. Jesus de Nazaré, ele não era cristão. Consequentemente, se você tentar praticar aquilo que Jesus de Nazaré fez, isso vai te levar diretamente para o judaísmo. Também escrevendo essa mesma igreja, Paulo declara da seguinte forma: não tente empurrar a Jesus de Nazaré para ninguém, pois todos, desde o menor até ao maior, conhecerão ao Senhor. Então, abençoado, preste bem atenção no que eu vou falar. Essa prática que existe hoje nas chamadas igrejas, de chamar as pessoas à frente, para levantar a mão, para aceitar a Jesus, isso é uma prática antibíblica. Isso foi inventado pelo homem. Não existe respaldo bíblico para que possam fazer esta prática. Pelo contrário, veja o que diz aí em Hebreus capítulo 8, verso 11. Diz da seguinte forma, vire apenas aí uma página e você vai ver. Hebreus capítulo 8, verso 11 diz assim: e não ensinará cada um ao seu próximo, nem a cada um a seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Não é assim que eles fazem lá? Quem hoje quer aceitar a Jesus? Quem hoje quer ter um encontro com o Senhor? Abençoado, esse encontro já ocorreu lá na cruz do Calvário. Ali Jesus de Nazaré tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. O profeta Isaías diz que o castigo que estava sobre nós, ele tomou para si. O ritual de aceitar a Cristo estabelecido dentro dessas chamadas igrejas é uma das coisas mais absurdas criadas pelo homem. O próprio Deus, nos dias da sua carne, ele disse, ninguém tem o poder de me escolher, sou eu que escolho a vós. Quer ver isso? João, livro histórico de João, capítulo 15, verso 16. Vamos ver aí o que Jesus de Nazaré nos fala acerca de salvação. Essa história que você pode se salvar, essa história que você pode se perder, não existe, abençoado. Como já provamos aqui, você foi escolhido desde antes da fundação do mundo. E aqui Jesus de Nazaré fala da seguinte forma, João, capítulo 15, verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então, abençoado, está aí. Ninguém escolhe ao Senhor. Você não escolheu ser salvo. Ele escolheu você. E das mãos dele, não há quem possa arrebatar. Entendendo, abençoados, esses dois pactos que estão aí dentro da chamada Bíblia, você tem que saber separar isso. Muita atenção. Aí existe o Velho Testamento e existe o Novo Testamento. Josué, o Velho Testamento então não serve? Pelo contrário, aí nos mostra as promessas
que foram estabelecidas no Novo Testamento. Aí está descrito tudo aquilo que iríamos desfrutar no tempo presente. Eu gostaria que você pegasse um papel e uma caneta e anotasse aí algumas comparações que são muito importantes para que você possa entender esses dois pactos. Nós não vamos ler, quero que você anote e depois você, com o tempo, compare as diferenças entre esses dois pactos. Você vai ver uma primeira referência falando a respeito do pacto da lei e a segunda referência falando a respeito do pacto da graça. Vamos a elas. Em Gálatas 2:7, Paulo separa mostrando-nos os dois evangelhos, o evangelho da incircuncisão e o evangelho da circuncisão. Em Atos capítulo 2:38, os apóstolos apresentavam que devíamos nos arrepender. Porém, Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5:19, diz que já estamos reconciliados com Cristo. Em sua primeira epístola, João, no capítulo 1, apresenta que o pecado ainda está presente. Porém, Paulo, lá em Hebreus 9:26, nos mostra que Cristo removeu o pecado ao morrer na cruz do Calvário. Tiago, em sua carta, no capítulo 2:24, diz que somos justificados por meio das obras. Porém, Paulo, em Romanos capítulo 3, verso 28, diz que a justiça, ela vem somente pela fé. Em Gálatas 2:14, pegamos ali Pedro tentando judaizar aos gentios. Porém, em Atos capítulo 21, verso 21, vemos lá Paulo ensinando a todos a apostatarem da lei de Moisés. Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 21, ele nos ensina a seguirmos as pisadas do mestre. E Paulo, já em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5:16, diz que não devemos mais conhecer a Cristo segundo a carne. Em 2 João, capítulo 1, verso 9, ele nos ensina que devemos guardar continuamente os rudimentos da doutrina de Cristo. E Paulo, em Hebreus 6:1, como acabamos de ler, fala que nós devemos imediatamente abandonar a esses rudimentos. Ou seja, não praticar as mesmas coisas que Cristo fez. Porque ele fez para que nós não fizéssemos. Em Atos capítulo 2, verso 38, encontramos ali os discípulos batizando ao povo com água para perdão de pecados. E Paulo, em Romanos 6, versículo 3, diz que na morte de Cristo nós fomos batizados com ele. Esse assunto de estar molhando carne não existe, abençoado. Tem que abandonar isso. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, vemos esse apóstolo apresentando ao diabo vivo, rodando querendo nos tragar. Porém, em Hebreus 2,14, Paulo deixa muito bem claro que na morte de Cristo na cruz do Calvário, este ser já foi destruído, deixou de existir. João, em seu livro chamado Apocalipse, no capítulo 3, verso 5, diz que o crente deve vencer por seus esforços. Porém, em Romanos 8,37, Paulo diz que nós, os que estamos em Cristo, somos mais do que vencedores. Em Apocalipse capítulo 3, verso 16 e verso 17, João chama o crente de morno, pobre, cego, miserável. Diz que Deus vomitaria a igreja dele de sua boca. Porém, lá em Colossenses capítulo 1, verso 28, o chamado é apresentarmos ao crente, ao homem, perfeito em Cristo Jesus. Em 2 Pedro capítulo 3, verso 10, este homem fala de juízos e destruição. Porém, em Hebreus capítulo 6, verso 2, Paulo fala que os juízos são rudimentos. Condenação não é para o povo de Deus. Isso jamais ocorrerá conosco. Concluindo esse ensinamento aos Coríntios, o apóstolo Paulo descreve qual é a posição de um convertido ao Senhor. Após abandonar os rudimentos da lei, ao sermos despojados deste véu, podemos então ver a essência do próprio Deus em nós. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 18. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16 ao 18, diz assim: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 18. Com o rosto descoberto, ao mirar-te em um espelho, sempre te verás em vitória, abençoado. Sempre identificarás que tu és um salvo para sempre. Dos teus lábios nunca mais sairá queixas, lamentos, gemidos, choro ou coisas semelhantes. Paulo, o primeiro cristão, declarou a esta igreja: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso está descrito em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Atreve-te a seguir este conselho? Você é um abençoado com toda sorte de bênção. Declara aí, tua mente iluminada, declaro que o teu véu a partir de hoje foi tirado e que você possa viver uma vida abundante, desfrutando dos benefícios do novo pacto. Logo, logo voltaremos com outra mensagem, que por certo levará sua vida a outra etapa de glória. Um forte abraço. Gratos por sua audiência. Declaramos que os olhos do teu entendimento foram iluminados pela verdade do Evangelho. Acesse nossas páginas na internet e conheça essa ciência. www.institutoeducacionaljlm.com.br. Desfrute também do nosso canal no YouTube, JH Calqueiros. Ali você encontrará estudos, clipes musicais, louvores, mensagens, cápsulas de graça, um lindo acervo a seu dispor, que irá educar o teu homem interior. JH Calqueiros, a ciência de Deus para tratar com o ser humano.